Queridas companheiras e queridos companheiros do Rio Grande do Norte, minha querida companheira Fátima, governadora desse estado, meu caro Cadu, futuro governador desse estado, companheira Samanta, futura senadora, e Rafael, senador da República, minha companheira vice-governadora. Eu disse em São Bernardo do Campo, no último domingo, que Deus criou vocês e vocês me criaram. Porque se não fosse o povo trabalhador desse país, se não fosse os professores desse país, se não fosse os profissionais liberais desse país, se não fosse os catadores de materiais recicláveis, as empregadas domésticas, as pessoas que trabalham fazendo faxina nesse país, os pescadores desse país, os bombeiros desse país, se não fossem as pessoas que trabalham no comércio, as meninas e os meninos, se não fossem os petroleiros desse país, sinceramente, o Lula não seria nada. Porque uma pessoa que nasceu em Caetés e que não morreu de fome até os 5 anos de idade e que foi para São Paulo fugindo da seca para tentar sobreviver e vira presidente da República pela 3ª vez, só pode ter sido o dedo de vocês e o dedo de Deus que me fez estar aqui. Eu tive uma conversa muito triste com a companheira Fátima um tempo atrás em São Paulo. Ela chorou, porque o Estado não estava numa situação boa. Todo mundo sabia da situação do Estado. E a companheira Fátima queria ser candidata a senadora da República. Eu, como irmão mais velho dela, disse para ela: Fátima, se você quer seguir o meu conselho, você não pode deixar o Estado numa situação difícil para ser candidato ao Senado. Fica até o fim e vou me indicar outro candidato e você vai ficar para ajudar a recuperar o Estado. Porque é assim que a gente ganha respeito do povo. É a gente assumindo a responsabilidade pelas coisas boas e pelas coisas erradas. E eu quero te dizer, companheira Fátima, uma das maiores alegrias que eu tive na minha relação com você, que é muito antiga, foi o dia que eu fiquei sabendo: a Fátima não vai ser candidata a senadora e ela vai indicar o Cadu para ser candidata a governador pelo estado do Rio Grande do Norte. Você cresceu no meu conceito. Porque uma pessoa como você não precisa de mandato para ser importante. Não precisa. A importância que você ganhou é a trajetória da tua vida ao longo de toda a tua disputa política aqui. Se você não for nem vereadora, ainda assim, vai ser muito difícil esse Estado criar uma liderança como você. E vai ser muito difícil as mulheres ter uma liderança da tua magnitude. Portanto, fique tranquila que eu vou continuar gostando de você, sendo governadora ou não sendo governadora, você
é uma pessoa privilegiada por Deus e pode ficar certa que nós éramos amigos antes, somos amigos agora e seremos amigos depois, porque eu nunca vou te deixar sozinha e nunca vou largar a sua mão. Essa eleição é uma eleição simples. Primeiro, vocês sabem que a gente tem que votar para deputado estadual. E nós temos que votar em deputados estaduais que vão apoiar o Cadu a governar esse estado. Depois, nós vamos votar em deputados federais. Nós temos que votar em deputados federais que vão me ajudar a fazer leis e governar esse país. Depois, a gente vai votar para senador. E nós temos a Samanta e o Rafael para a gente eleger pelo estado do Rio Grande do Norte para me ajudarem a fazer as coisas para o povo brasileiro. Depois, a gente vai votar no companheiro Cadu para governador do estado. E depois de vocês apertarem tanto botão para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governador, se sobrar força no dedo, vote no Lula para presidente da República outra vez. Mas eu queria uma pessoa que já foi candidato tantas vezes. Eu fui o segundo em 89. Eu fui o segundo em 94. Eu fui o segundo em 98. Eu fui o primeiro em 2002. O primeiro em 2006. A Dilma primeiro em 2010. A Dilma primeiro em 2014. Nós fomos em segundo com a Haddad em 2018, porque eles me prenderam. E eu votei para ser o primeiro em 2022. Eu sei que aqui no meio, e eu quero agradecer a presença da imprensa potiguara aqui, e eu queria fazer uma espécie de um pequeno desafio educativo. Não é um desafio presunçoso, é um desafio educativo para a minha cabeça e para a cabeça de vocês. Eu queria que vocês pesquisassem a história do Brasil. Eu queria que vocês começassem a pesquisar o primeiro presidente da República que foi eleito em 1889, quando deram um golpe no Dom Pedro e proclamaram a República. Eu queria que vocês pegassem de Marechal Deodoro da Fonseca até os dias de hoje. Os professores que estão aqui, os advogados, os cientistas políticos, fizessem um estudo para vocês saberem quantos presidentes na história deste país fizeram política de inclusão social nesse país. Procurem, para que a gente possa ter consciência do que nós estamos fazendo na hora de votar. Se vocês encontrarem gente que fez mais do que o PT fez, vote no outro, não tem problema. O que é importante é a gente dizer o seguinte: se vocês quiserem estudar quem foi que mais fez universidade na história desse país, foi Lula e Dilma. Se vocês quiserem estudar quem mais fez Instituto Federal, foi Lula e Dilma. Se vocês quiserem estudar quem mais demarcou terras indígenas, foi Lula e Dilma. Se vocês quiserem estudar quem mais demarcou terras quilombolas, foi Lula e Dilma.
Se vocês quiserem estudar quem mais colocou gente para trabalhar na terra, na reforma agrária, foi Lula e Dilma. Se vocês imaginarem quem mais colocou estudantes na universidade, foi Lula e Dilma. Se vocês forem estudar qualquer política de inclusão social, vocês não vão encontrar. Eu estou dizendo isso porque eu não sou um candidato que posso chegar aqui e ficar fazendo promessa. É como um pai chegar diante do filho e ficar tentando vender para o filho uma coisa que ele não foi. O filho sabe o que ele foi. A mulher sabe o que ele foi. A filha sabe o que ele faz. Então ele não pode mentir. E eu não posso mentir para vocês. Porque se eu não fiz muita coisa, eu sei que eu não fiz, mas não tem na história do Brasil ninguém que chegou perto daquilo que nós fizemos nesse país. Se vocês forem perguntar quem mais colocou energia na casa do pobre, foi Lula e Dilma. Se vocês perguntarem quem mais fez escola de tempo integral, foi Lula e Dilma. Se vocês perguntarem que presidente isentou imposto de renda até R$5.000, foi o PT. Se vocês perguntarem qual o mandato em que os trabalhadores aposentados tiveram aumento do salário mínimo, foi Lula e Dilma. Se vocês perguntarem quem mais colocou médico nesse país, foi Lula e Dilma. Então eu queria que vocês pesquisassem. Se vocês pesquisassem, sabe, em que momento a economia mais cresceu, vocês vão perceber. Esse país só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei para a presidência da República. Esse país tem hoje a menor inflação acumulada em 4 anos da história do país. Quando eu votei em 2023, a indústria automobilística, que em 2010 produzia 3.800.000 carros, só produzia 1.600.000. Agora já voltou a produzir 3 milhões. Se vocês imaginarem quem é que descobriu o pré-sal e descobriu agora petróleo na margem equatorial, foi o governo do PT. E por que nós descobrimos o petróleo? Eles dizem que é porque o Lula tem sorte. E eu digo, é porque nós temos capacidade de fazer investimento em pesquisa. E se a Petrobras não pesquisar, ela não descobre. Eu tinha uma obsessão, acabar com a fome e acabei. Acabei 2 vezes, porque acabamos em 2014, quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas com fome, acabei outra vez. Mas mais importante, a minha obsessão era com a saúde das mulheres. Vocês sabem, quem criou o SAMU nesse país fomos nós. Quem criou o Brasil Sorridente fomos nós. Sabe? Quem criou a farmácia popular fomos nós. E eu queria criar uma coisa especial, que era garantir a segunda consulta. Quando eu cheguei na presidência em 2003, eu pensei que presidente tinha alguém para abrir a garrafa para mim, mas nem isso eu tenho. Vamos ver se vocês se lembram. A vida do pobre. Uma mulher ia no médico, antes de eu chegar na presidência.
ela fazia uma consulta na UBS. O médico dava a receita. Ela ia na farmácia, não tinha dinheiro para comprar o remédio. Colocava a receita dentro de um copo ou num criado perto da cama. E muitas vezes morria sem ter dinheiro para comprar o remédio. A gente criou farmácia popular. E hoje a gente distribui 41 tipos de remédio de uso contínuo de graça, independente de quanto ganha a pessoa. Se for um banqueiro ou um trabalhador que mora na rua e ele for com a receita na farmácia, o mesmo remédio que o rico pegar, o pobre vai pegar de graça. Mas aí faltava um outro problema. A mulher ia no médico e o homem e fazia a consulta e ganhava o remédio. Mas aí o médico falava: Dona Maria, a senhora vai ter que procurar um médico do coração. Aí ela ia na secretária e falava: olha, o doutor mandou eu ir no médico do coração. A moça olhava no computador e falava: só daqui a um ano. E ela ia para casa esperar um ano. Aí quando chegava no dia do exame, ela ia. E o doutor pedia para ela fazer um exame numa máquina. Fazer um exame qualquer do coração. Ela voltava na moça: olha, ele mandou fazer uma imagem no coração. Aí a moça falava: só daqui a um ano. Se a morte fosse bondosa, a pessoa não morria. Mas as pessoas muitas vezes morriam sem fazer o exame. O que eu criei agora? Criei agora, agora tem especialista. Agora tem especialista. Nós temos 150 carretas andando por esse país, fazendo todo e qualquer tipo de exame mulher. Eu levei a Janja para fazer exame de mama no Rio de Janeiro, numa carreta. Faz 3 tipos de exame numa máquina mais moderna, que não tem mais a dor no seio que a mulher que tinha antigamente. Eu quero que vocês olhem a minha cabeça. Eu tive câncer de pele. Eu fiz uma radioterapia. Radioterapia era coisa para rico. Pobre morria sem fazer radioterapia. Eu tinha feito 33 sessões de radioterapia na garganta e sem fazer na cabeça. Eu fui numa máquina poderosa. Hoje, eu posso olhar na cara da minha governadora, na cara do futuro governador e olhar na cara de vocês. Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, se tiver câncer e fizer terapia, vai fazer na mesma máquina que fará o Trump, na mesma máquina que fará o Xi Jinping, na mesma máquina que fará o Putin. Porque a gente tem que tratar todo ser humano com respeito. E o pobre não pode ser tratado como coisa de segunda categoria que não tem direito. No nosso governo, as pessoas vão ter tratamento de imagem. Eu criei o Brasil Sorridente. Agora estamos colocando 880 vans, um laboratório odontológico que anda pelo Brasil afora, que pode vir aqui, deve ter aqui já em Natal, deve ter, que vai nos bairros. Se a pessoa não pode ir no dentista, é o dentista que vai atrás da pessoa. Eu não quero ninguém banguelo nesse país. Gente, nenhuma mulher quer namorar um cara banguelo. E nenhum homem quer namorar a mulher banguela. As pessoas ficam com a mão na boca, com vergonha de rir. Então, agora todo mundo vai ter direito a ir no dentista, fazer tratamento de canal, fazer ortodontia, fazer obturação e fazer prótese se precisar. E agora não é mais aquele incômodo de colocar o molde na boca e ficar apertando. Agora escaneia a boca da pessoa. Escaneia e faz uma prótese numa máquina de 3D.
Esses dias eu fui no Rio de Janeiro. Fui conversar com um senhor de 75 anos que não tinha mais dente na boca. E ele fez a prótese. E ele falou para mim: presidente, eu não tinha coragem de frequentar mais o bar com meus amigos, porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de rir, eu não podia comer mais nada, eu não mastigava, eu tinha que chupar, comer coisa, sabe, caldo, porque eu não podia mastigar. Agora, olha como é que eu estou bonito, presidente. Eu recuperei minha autoestima. Aí fui conversar com a mulher, uma negona forte, bonita. Ela me deu uma foto dela sem dente. Ela falou: presidente, olha como é que eu era. Olha como é que eu era. Eu não podia comer, ninguém queria namorar comigo, presidente. Aí ela foi no dentista, colocou a prótese. E eu falei: e agora você está comendo? Presidente, mais do que comer, eu estou beijando como ninguém, bicho. Eu voltei a ser gente. Eu voltei a ser gente. Eu voltei a ter a autoestima. É por isso, gente, que eu quero que vocês estudem. Porque vocês não têm que votar no Lula. Você tem que votar em vocês. Você tem que votar em vocês. Se vocês acharem que eu mereço a confiança de vocês, votem em mim, porque eu estou votando em vocês. Porque esse país não pode voltar a ser governado por gente que não gosta de pobre. Não pode ser governado por gente que não gosta que pobre vá para a universidade. O orgulho que eu tenho de andar por esse país e ver pedreiro, filho de pedreiro, coveiro de cemitério, dizendo para mim: presidente, a minha filha é engenheira, a minha filha é diplomata, a minha filha é advogada, a minha filha é socióloga, a minha filha é médica, porque é esse país que eu quero. O filho da empregada doméstica sendo médica igual a filha da patroa dela. É esse país que eu quero. E vocês conhecem quem governou esse estado? Eu conheço quem governou. E vocês sabem o que eles faziam por vocês. Se pegar todos que governaram esse estado, colocar numa panela, assar, não dá um caldo que essa mulher sozinha dá aqui nesse estado. Então, companheiros, é isso que nós temos que pensar. Eu vim aqui anunciar um supercomputador. São Paulo queria, Campinas queria, outros estados queriam. Eu falei: não. Eu, quando fui embora para São Paulo, a coisa que eu mais ficava triste era quando a imprensa falava: a região que tem mais criança que morre de fome é o Nordeste. A região que tem mais criança desnutrida é o Nordeste. A criança que mais, sabe, está analfabeta e desiste da escola é o Nordeste. A escola que tem, o Nordeste é onde tem menos universidade, tem menos ensino médio, tem menos ensino técnico. É o Nordeste que tem menos doutor. Eu falava: meu Deus do céu, eu aprendi a vida inteira que ser pobre é ser filho de Deus. O que é que nós fizemos para a gente sofrer tanto? E eu percebi como era a culpa de Deus. Era a falta de vergonha na cara das pessoas que governavam esse país. Esse nordestino, torneiro mecânico, que foi para São Paulo para não morrer de fome. Eu tenho orgulho de dizer para vocês: orgulho por mim e vergonha pelos outros. Porque já teve muito doutor que governou esse país. Já teve muito doutor que governou esse país. E eu olho na cara de vocês, todos eles juntos não fizeram a quantidade de universidade que eu fiz no Nordeste brasileiro. Hoje, não é o nordestino que quer estudar em São Paulo, é o doutor de São Paulo
que vim trabalhar no Nordeste. Eu já cansei de encontrar professores da USP, da Unicamp, do Rio Grande do Sul, dizendo para mim: Lula, eu vim trabalhar no Nordeste, o meu salário é o mesmo, a vida aqui é muito melhor, o povo é mais alegre, o povo é mais fantástico. É esse país que nós podemos construir. Eu duvido. Eu conheço todos que foram governador. Eu conheço todos. Eu duvido que algum governador que foi eleito tenha o caráter e a competência do Cadu. Duvido. O que esse menino fez na administração da economia desse Estado, vocês podem dar a ele o mesmo presente que o povo do Piauí deu ao Rafael, porque o Rafael era secretário da Fazenda do Wellington, foi eleito governador e hoje ele é considerado o melhor governador do Brasil. E esse menino aqui, esse potiguar, que nunca me convidou para vir numa praia aqui, nunca me deu uma carne de sol, uma picanha de carne de sol, nunca me deu uma carapeba, nunca me deu uma cachaça boa do Rio Grande do Norte. Mesmo assim, eu queria pedir para vocês, quem votar em mim, eu peço a vocês como companheiros e companheiras, quem votar em mim, vote no companheiro Cadu para governador, na Samanta e no Rafael para senador e o nosso deputado, para que a gente faça uma limpeza no Congresso Nacional e possa eleger. Eu queria que vocês votassem em deputados nossos, para a gente aprovar o fim da escala 6x1. Para a gente acabar com a taxa das blusinhas, para que as mulheres possam comprar o que ela quiser por $50. Porque o rico pode comprar até $2.000 sem pagar imposto. E o pobre não pode comprar $50 que tem que pagar imposto. Nós, eu, o Hugo Mota e o Alcolumbre, vamos quarta-feira decidir acabar com a taxa das blusinhas para libertar o povo pobre de comprar as coisas. Eu trouxe o supercomputador aqui para dizer para vocês, nenhum estado do Nordeste vai ficar devendo nada a nenhum outro estado desse país. Eu quero todos os estados brasileiros tendo a mesma igualdade de oportunidades. Eu não quero tirar nada de São Paulo, não quero tirar nada do Rio de Janeiro, não quero tirar nada de Minas Gerais. A única coisa que eu quero é que o Nordeste seja tratado com a mesma decência e o mesmo respeito que eles foram tratados. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero mais uma vez terminar agradecendo a vocês, agradecendo de coração a cada mulher, a cada homem. E queria terminar dizendo, pelo amor de Deus, meus companheiros homens, não há nenhuma razão para que um homem seja agressivo com a sua companheira. Não há nenhuma razão. Eu queria pedir para vocês, às vezes o ciúmes não é uma doença. O ciúmes é uma questão de caráter. E um homem não pode bater numa mulher. Mulher foi feita, sabe? Quando alguém tiver querendo bater na sua mulher, lembre que quem pariu ele foi uma mulher. Quem pôs ele no mundo foi uma mulher. Por isso ele tem que respeitar a companheira. A mulher hoje, ela já sabe o caminho do mercado de trabalho. Ela não quer mais ficar em casa lavando banheiro, sabe, lavando roupa suja. Não, ela quer trabalhar. Mas a mulher aprendeu a ir para o mercado, mas nós homens não aprendemos a ir para a cozinha para ajudar ela. Nós não aprendemos.
Então é importante vocês saberem que esse país só vai melhorar quando a gente for mais humano, quando a gente for mais carinhoso, quando a gente aprender a conviver com a diversidade. Ninguém é obrigado a viver com ninguém a troco de um prato de comida. A gente vive com alguém porque a gente gosta. Por isso, eu peço a Deus que as mulheres estudem, se formem, porque uma mulher com profissão, ganhando seu salário, homem nenhum vai se meter a besta que ela manda ele e procurar o seu espaço. Por isso, companheiros e companheiras, saio daqui com a certeza que dia 4 de outubro, 2 dias antes do meu aniversário, esse companheiro receberá de vocês a responsabilidade de governar o estado do Rio Grande do Norte. Abraço, beijo e até a vitória do Norte, se Deus quiser, dia 4 de outubro. Um beijo no coração.